A fundação da Moca ocorreu em 17 de agosto de 1556, mas nosso foco é de um período um pouco mais à frente, especificamente o final do século XIX, o começo do grande desenvolvimento urbano vivido por São Paulo e uniformemente pela Moca. Em 1876, Rafael Paes de Barros, senhor de muitas terras na região, criava o Clube Paulista de Corridas de Cavalo, atual Jockey Club. O clube movimentou o distrito por um longo período, atraindo a elite paulistana para o bairro, pois formou-se um lugar de lazer muito frequentado, onde apostavam enorme quantidade de dinheiro nas corridas de cavalo. Esse foi um marco para a região, pois a população central de São Paulo se voltou para a Zona Leste. Em 1877, houve a inauguração da Estação do Norte, no Brás. A chegada da estrada de ferro inglesa com o percurso dos trilhos da Rua dos Trilhos até a Estação Bresser, percurso que marcou o acesso ao bairro. Nesse mesmo período, passou a receber as primeiras fábricas da industrialização paulistana. O bairro, que era cheio de chácaras e sítios, logo passou a ser ocupado por fábricas e usinas, além de moradias para seus operários. O avanço do transporte facilitou a formação do Clube Cresp, em 1897. Indústria Rodolfo Cresp, pioneira no setor têxtil. A maioria dos trabalhadores eram imigrantes europeus, principalmente italianos, devido à política migratória do governo brasileiro. Fosse para lavouras de café ou, posteriormente, para a indústria nascente. A empresa tinha facilidade para conseguir mão de obra de imigrantes, pois se localizava próximo à hospedaria de imigrantes de São Paulo, onde eram instalados os imigrantes europeus que desembarcavam em Santos. O cotonifício foi desativado em 1963 e atualmente é alugado para um grupo varejista. Já a hospedaria dos imigrantes se tornou o Museu da Imigração, ponto turístico altamente frequentado por pessoas de dentro e de fora da cidade de São Paulo. Uma curiosidade, foi dessa mesma indústria que se originou o cotonifício Rodolfo Cresp Futebol Clube, rebatizado em 1930 como Clube Atlético Juventus, time de várzea formado por trabalhadores. Assim, dotada de paisagem urbana definida pelas chaminés de fábricas, pelos muitos casarões antigos com suas fachadas em vários estilos, ao lado de modernas residências, assim como de estreitas ruas típicas de velhas cidades da Europa, ao lado de largas avenidas. A Moca dispõe da harmonia entre o antigo e o novo, mantendo a manutenção das tradições italianas, cotidianos de trabalho e lutas políticas. Meu nome é Sérgio Pinheiro da Silva, eu sou radialista de formação, formado em Comunicação Social, Rádio e TV, e sou doutor em Comunicação e professor da Universidade de São Judas. Primeiro que a Moca é digamos, um dos primeiros, talvez o primeiro bairro, quando você vem do centro a caminho da Zona Leste. Primeiro bairro que você passa. E eu sou nascido e criado na Zona Leste de São Paulo. Eu vivi até os 23 anos no bairro de Sapopemba e praticamente tudo que a gente fazia, digamos assim, mais importante era na Moca. Então, quando na escola tinha um baile de formatura, era no Clube Juventus. Quando a gente tinha um evento, um casamento, alguma coisa assim, e alugar roupa, era na Paes de Barros. Então, pra gente, ali da periferia, tudo mais importante que a gente tinha para fazer era na Moca. Hospitais melhores, era na Moca. Então, tudo que a gente podia fazer, que era, digamos, algo um pouco mais especial, acontecia no bairro da Moca. Então, eu fui criado com esse ideal sobre a Moca. Mas, com 23 anos, eu morava com os meus pais e nós nos mudamos para a Moca. Então, ali eu pude viver muito mais a Moca, embora eu já fosse aluno da São Judas. Então, imagina,
Eu sempre tive o sonho de ter a praticidade de estudar perto de casa, porque eu nunca tive. Mesmo morando no Sapopemba, eu estudava na Vila Formosa. Era ônibus, era transporte, não era algo tão simples como pegar a mochila, andar 3, 4 quarteirões e chegar na escola. E eu pude viver um pouco disso quando eu era aluno da faculdade e morador da Moca. Então, a vida, poder caminhar pelas ruas. E aí, a Moca tem algumas características que eu gosto de um bairro residencial, um bairro que as pessoas se conversam bastante. Então, eu falo pra caramba, né? Então, estar num bairro que eu possa, oi, tudo bem? Bom dia. Isso sempre foi algo que me agradou bastante. Alberto Mesquita de Camargo e Alzira Altenfelder Silva se casaram em 1937. E seu envolvimento com a educação vinha de gerações passadas, marcando a formação de seus membros. A ação pedagógica do casal, unido à sua militância, se transformaria num projeto de vida educativo, consolidando no hoje conhecido Complexo São Judas Tadeu. No interesse por maior atuação na área da educação por parte de Alberto, em 19 de março de 1946, a família Mesquita deixava São Carlos para ir a São Paulo. Meu nome é Luiz Henrique, eu tenho 22 anos, eu sou jornalista formado pela São Judas e atualmente eu curso cinema aqui também na universidade. A minha história com o bairro começou antes mesmo de eu nascer. Começou em 1998, quando meus pais se casaram aqui na capela da universidade. O padre foi o padre Júlio Lancelotti e foi celebrado em outubro de 98. Em agosto de 99 eu nasci e durante muito tempo, durante o meu ensino médio, eu fiquei me perguntando, poxa, qual faculdade que eu quero cursar? Eu quero fazer jornalismo, mas eu não sei aonde eu quero fazer. Eu tinha uma lista de universidades. Minha mãe chegou no meu ouvido e falou, faz na São Judas, porque ela é uma faculdade reconhecida, faculdade próxima de casa, e a gente tem uma história lá. Depois eu fui conhecendo mais a fundo a história da capela, já tive a oportunidade de estar lá dentro, e é uma coisa muito mágica você tá estudando e trabalhando no lugar onde sua família foi criada, por assim dizer. Sou padre Júlio Lancelotti, tenho 73 anos, sou pároco da paróquia de São Miguel Arcanjo, na Moca, e vigário episcopal para a população de rua da Arquidiocese de São Paulo. Então, desde que a capela foi construída pelo professor Alberto Mesquita e pela professora Dona Alzira Mesquita, eu acompanhei desde os fundamentos, desde do projeto. Então, eu visitava a construção da capela com o professor Mesquita, e ele tinha sido seminarista da Arquidiocese, ele tinha toda uma concepção religiosa e, ao mesmo tempo, moderna, porque a capela tem uma concepção muito moderna, o altar gira, então é uma concepção muito moderna. E desde que ela foi aberta ao culto público até hoje, eu que celebro lá, porque está dentro do território da paróquia. E eu já realizei lá mais de 4.000 casamentos. Eu estou aqui na São Judas, fisicamente, desde 2017. São cerca de 5 anos, vai fazer quase 6 anos que eu estou aqui. E eu conheço esse prédio do subsolo até o 8º andar, praticamente. Então, eu conheço muitas pessoas. Então, eu fico brincando, quando eu estou durante a aula, vem um funcionário lá, o funcionário me conhece, a gente fica brincando um pouquinho assim. Dá uma proximidade ainda maior, porque a gente sabe que aluno, às vezes, vem para a faculdade, quer estudar, mas depois vai embora e não cria uma profundidade com a universidade, não cria vínculo, não cria raízes. E estando aqui na universidade das 8 da manhã até as 6 horas da tarde, me dá muito espaço para poder estar aqui presente, conhecer pessoas, conhecer histórias, conhecer como a universidade realmente funciona. Então, gera um vínculo muito mais íntimo, por assim dizer. A estada inicial no bairro Tatuapé, subúrbio da cidade, foi devido à condição da família. Sua renda modesta não era suficiente para a instalação em bairros do centro da cidade. Fomos morar no Tatuapé, rememora a professora Alzira, numa pequena casa da Rua Platina, lugar de difícil acesso naquele tempo, principalmente na época de chuva.
Na Moca, havia defasagem entre as instituições de ensino e a demanda por vagas, tornando acirrada a oferta e procura do serviço escolar, que se tornava muito importante na sociedade competitiva em virtude do processo de industrialização em curso. O casal Mesquita, então, improvisou uma sala de aula na garagem de sua casa. Em agosto de 1947, teve início o curso de admissão, o início do complexo educacional São Judas Tadeu. O espaço, o ambiente mais gostoso da Moca, para mim, é a Universidade de São Judas. Porque mesmo eu morei na Moca por 9 anos e depois fui morar sozinho e aí fui morar para vários outros lugares, mas sempre próximo da Moca. E a Universidade de São Judas faz parte da minha vida, entre começar um curso, parar, começar outro, me formar, trabalhar, sair, voltar como professor, desde 1996. Então, há 26 anos, eu tenho 44, há um bom tempo da minha vida, este prédio faz parte da minha vida. E acho que esse prédio representa muito, trouxe muito desenvolvimento para a Zona Leste. E se a gente pensar que o desenvolvimento educacional, do ensino superior para a Zona Leste, que é uma das regiões, uma região muito populosa, o prédio da São Judas estar localizado na Moca, a Moca representa tudo isso também, não só para este camarada que nasceu lá no Sapopemba, mas todas as regiões da Zona Leste, Itaim, Guaianazes, Itaquera, Penha, Tatuapé, Carrão, Sapopemba, Jardim Sapopemba, São Mateus, Vila Prudente. Acho que a Moca abraça e acaba sendo esse representante da Zona Leste, e o prédio da São Judas sendo esse grande representante da Zona Leste e trouxe para a Zona Leste uma grande universidade, trouxe para a Zona Leste um espaço para se pensar, para se aprender, para se estudar, para se formar cidadão. Por conta da construção da Radial Leste, bem na área da rua Van der Kolk, onde davam aulas do curso, o casal Mesquita teve que sair da casa onde moravam. Eles compraram o loteamento da Chácara dos Ingleses, pertencente à britânica Companhia de Calçados Clark, que por esse motivo dava nome à Rua Clark. Nos anos 50, as escolas públicas eram conceituadas e tinham rigorosos exames de ingresso ao magistério. Porém, essas mesmas instituições já estavam chegando ao seu limite em número ao corpo discente. Ao mesmo tempo, transformações ampliavam a região leste de São Paulo, que exigia ampliação de serviços, especialmente relacionados à educação. Com esse sistema seletivo, muitos jovens eram restringidos de bancos escolares. Alberto, ao observar essa situação, percebia a problemática, concluindo que o ensino precisava se tornar democrático. Adquirindo o terreno da Rua Clark, no dia 2 de janeiro de 1953, os alunos do curso de admissão São Judas Tadeu, na Rua Van der Kolk, foram transferidos para a nova escola da Rua Clark. Nos anos 60, ao contemplarem a consolidação do Colégio São Judas, o casal Mesquita se atentou ao baixo número de instituições de terceiro grau no estado, principalmente privadas, e também que, em sua maioria, se instalavam nas imediações do centro de São Paulo, dificultando o acesso de moradores da periferia. Sua grande preocupação, o alunado da Zona Leste, e por haver grande demanda que requeriam grande competitividade para a oferta de cursos superiores. Em maio de 1960, realizou-se a aula inaugural de fundação da Faculdade de Ciências Econômicas São Judas Tadeu, no próprio colégio da Rua Clark, e por lá permaneceram 2 anos. Até que, com o aumento no número de alunos, exigia-se o aumento no número de instalações. Na difícil procura pelo espaço adequado, a escolha incidiu sobre o prédio do antigo Cotonifício Crespi, situado no local estratégico da Moca, onde permaneceram até 1978.
Bom, o prédio da São Judas, esse prédio aqui da Moca, ele foi construído e inaugurado em 1985. Então, se a gente pensar um prédio de 8 andares, com vários blocos, com rampa para lá e para cá, as rampas todas trançadas, e um prédio todo diferente, né? Porque é um prédio com tijolinhos, é um prédio que tem uma rampa na frente super bonita, a capela. Então é um prédio que representa algo que os fundadores da São Judas quiseram, que era trazer uma grande universidade para a Zona Leste. E não só grande no espaço, não só grande no tamanho, mas grande também na importância. E a São Judas, esse prédio representa muito. É muito comum a gente ter alunos que comentam que os pais estudaram aqui. Então, é muito bacana você poder pensar que esse prédio, que hoje a gente olha e fala assim, é um prédio que tem algumas questões aí super modernas, foi construído em 1985 e é um prédio que se mantém. Era uma visão de mundo que pouquíssimas pessoas teriam lá na época, né? Caramba, para que vai construir um prédio desse tamanho na Zona Leste? Tá aí, para isso. Com o aumento contínuo do alunado nas faculdades na Rua Javari e o aumento do aluguel do prédio pelo conde Raul Crespi, Alberto, aos 77 anos, começava a pensar na possibilidade de uma sede própria. Foi pensado num terreno da família que haviam em Itaquera e em um na Vila Formosa, onde guardavam os carros do colégio, mas o professor Mesquita lamentava montar a faculdade longe da Moca, pois, para ele, a São Judas era da Moca. Após muita procura, foi anunciado no edital a venda de uma série de terrenos da Sabesp, incluindo da Rua Taquari, que em rápido negociamento passaram à sua propriedade. Esse foi o começo da solidificação de seu trabalho. Em 4 de maio de 1989, após muito trabalho burocrático, foi reconhecida a Universidade São Judas Tadeu pelo Ministério da Educação. Estava criada a universidade, mais um sonho realizado de Alberto de Mesquita. Localizada na entrada da Moca, a Universidade São Judas Tadeu deu início a uma grande mudança na região leste de São Paulo. Pelas palavras de Alberto de Mesquita, a nova Universidade São Judas Tadeu terá por objetivos criar e desenvolver, no seio de seu alunado, a cultura científica e humanística, com vista à formação integral da pessoa, pois o Instituto Alberto de Mesquita Camargo parte do pressuposto que o homem é o fundamento de toda e qualquer preocupação intelectual, social e moral. A viúva Alzira reforçava a preocupação recorrente de Alberto em integrar a Moca à cidade. Não suportava a separação da Moca, trabalhou para superá-la. E num dos lados mais carentes da cidade, ergue-se um monumento voltado para a educação.